Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Casa em Dia. Neste vídeo vamos sair um pouco do tema principal do nosso canal, que é de pequenos reparos, para mostrar o desafio que aceitamos: reformar este caminhão que estava abandonado há alguns anos no quintal de uma casa. A transformação que você verá agora é a de um caminhão Dodge trucado, modelo D950, ano 79, motor MWM 229 turbinado, freio a ar, câmbio Clark, com botão de reduzida que atua no diferencial Tincão e de carroceria mista, madeira e metal. Esse modelo de caminhão, fabricado pela Chrysler do Brasil nos anos 70 e início dos 80, carrega muita história. Se você tem alguma experiência com ele ou informações interessantes, compartilhe aqui com a gente nos comentários. Vamos gostar de ouvir a sua história. Inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe. Bora lá então mostrar a transformação desse velho guerreiro. A situação era tão crítica que a gente não tinha ideia de por onde começar a reforma. Para todo lado que a gente olhava, a coisa era feia. O que nos motivava era saber que seu coração era forte. Quem conhece um MWM 229 sabe do que estou falando. Decidimos então que, primeiro, ele tinha que se levantar e tomar um banho. Mas, para rodar até o lava-jato mais próximo, precisava de alguns curativos básicos. Colocamos bateria, conferimos óleo, água, freio e decidimos então acordar o dragão após 4 anos. Com o afogador puxado, deixamos o motor rodar um pouco para lubrificar a parte de cima. E só então liberamos o óleo para a partida. O motor rugiu novamente. Foi fumaça para todo lado. Os pulmões foram enchendo de ar. E o coração logo encontrou seu ritmo. E assim começamos o tratamento. O Dojão seguiu pela estrada em busca de sua limpeza. Ao seu lado, o futuro ultrapassava em um flash de aço e tecnologia, como se ele tivesse dormido por décadas. No lava-jato, ficou de molho por um dia. Após o banho, no caminho de volta, até parecia mais leve. Ao chegar no quintal de cirurgia, vimos que a lavagem não foi das melhores. Mas, pelo menos, diminuiu um pouco o peso de balança e até descobrimos que o motor era vermelho. Começamos então a operação pelos bancos. Foram direto para a tapeçaria. Debaixo estava assim: quanto mais a gente desmontava, mais problemas apareciam. Tiramos os estribos, as portas, capô e começamos a funilaria das partes. Quase tudo tinha que ser restaurado. Raramente encontrávamos peças no mercado. Na parte de baixo dos estribos, cada pancada era 1 quilo de terra e ferrugem que caía. No capô, desamassamos e soldamos o quanto deu. Os detalhes corrigimos com massa. As portas estavam assim. Ainda bem que os veículos antigos têm chapas grossas. Isso ajudou muito a soldagem. Após a funilaria das portas, fomos para o assoalho, onde os buracos pareciam não ter fim. Fizemos um reforço estrutural para depois soldar as chapas na estrutura. Feito isso, fomos analisar a situação da caixa de ar. Decidimos retirar o painel para ver e nos deparamos com um grande problema.
a necessidade de refazer toda a caixa, que por baixo já não existia. A solução foi moldar uma chapa e soldá-la no local. A posição de trabalho não era fácil. Para evitar a entrada de água, calafetamos e aplicamos manta asfáltica, não só na caixa de ar, mas em todo o assoalho. E finalmente, cobrimos com feltro para deixar a cabine mais silenciosa. Voltamos então para o lado de fora, onde aplicamos a primeira camada de prime, para encontrar os defeitos ao lixar. Tivemos que moldar quinas que precisavam se alinhar às portas. O alinhamento foi uma das tarefas mais difíceis. A gente alinhava de um lado, desalinhava do outro. Partimos para a pintura. Começamos pelo motor. Com muito desengraxante, removedor de tinta e paciência, conseguimos prepará-lo para a pintura. A cor escolhida foi o cinza MWM. O visual renovado e imponente pareciam apagar as marcas das pesadas cargas que ele puxou. Na cabine, conseguimos manipular um vermelho bem próximo ao original. E a visão começou a melhorar. Aos poucos, o aspecto de lata velha foi ficando para trás. E isso nos deu ânimo para seguir com a reforma. A grade dianteira, por ser o focinho do dragão, foi um desafio estético. Alinhar e desamassar foi um trabalho bastante minucioso. O para-choques estava intacto, precisou apenas de pintura. Parecia ser o único que resistiu às cabeçadas da vida. A instalação elétrica foi toda refeita e o painel também recebeu nova pintura. Tivemos também que adaptar os braços do limpador de para-brisa às paletas de um veículo da Chevrolet. Colocamos de volta os estribos e, no tanque, fizemos uma limpeza interna e o pintamos na mesma cor da grade e do para-choques. As rodas, todas mereceram um acabamento especial, não só de pintura, mas de substituição de castanhas e parafusos. Com parte da cabine concluída, fomos para o próximo desafio, a carroceria. Retiramos as tampas laterais, as tábuas do assoalho e começamos o reforço estrutural das travessas. E as soldas não paravam. Foram quilos e quilos de eletrodo. E a pintura continuou. O chassi e a carroceria da marca Facchini receberam o preto fosco. O assoalho era de IP e, incrivelmente, muitas tábuas, mesmo após 30 anos, estavam intactas e puderam ser reaproveitadas. As que faltaram, completamos com roxinho misto e foram mais de 80 parafusos. Das tampas laterais de baixo, só dava para reaproveitar as ferragens. Decidimos então que era melhor descer as tampas do graneleiro e deixar o caminhão com a carroceria baixa. Os espigões do graneleiro estavam melhores, só precisamos trocar algumas peças do madeirite naval. A partir daí, analisar a mecânica como um todo. Por baixo, muita coisa precisava ser feita para garantir a segurança. Este aqui, por exemplo, era o pino que segurava o feixe de molas. O feixe foi arqueado e, por incrível que pareça, conseguimos encontrar molas originais para a substituição. Os amortecedores ainda estavam lá, serviam para nada, mas, como eram originais, decidimos retificá-los. Na hora de colocar, tivemos que refazer o pino que segura o amortecedor. Na parte dos freios, colocamos cuicas duplas que são indispensáveis para a segurança. Se houver uma falha no sistema de ar, a mola automaticamente aplica o freio, garantindo que o veículo pare ou permaneça parado, prevenindo acidentes. Antes, se acabasse o ar, já era. Colocamos as faixas refletivas no para-choque e nas laterais. E após corrigir muitos outros detalhes, principalmente na mecânica, decidimos que o dragão
devia receber alta. A partida foi de primeira. Com a bomba injetora Bosch, não poderia ser diferente. Saímos, mas com cautela. Afinal, um pós-operatório merece atenção. Quando a gente achou que estava tudo bem, um problema inesperado. A bomba alimentadora parou de puxar o óleo, e bem debaixo de um viaduto. Por sorte, a rodovia era privatizada, e o dojão teve que ser rebocado até um local seguro. No outro dia, substituímos a bomba alimentadora e continuamos os testes. De primeira reduzida à quinta simples, ele mostrou que agora sim estava preparado. Muitos desafios não foram registrados neste documentário. A quantidade de problemas que resolvemos faria deste vídeo uma série. Por isso, resumimos essa reforma que durou quase 8 meses. Ainda tínhamos muitos outros detalhes a fazer, porém, encontramos um comprador que deu a ele direção hidráulica, máquinas do vidro, pneus melhores e muitos outros acessórios. Estreou com uma carga de material reciclável, provando que, embora não possa medir forças com os gigantes modernos, ainda tem seu lugar e valor na construção do progresso.